Técnico do Atlético, Eduardo Domingues, elogia atacante Cauã Soares da base do Atlético. E Atlético seguirá com reservas na Sul-Americana? Eduardo Domingues responde. Fala, massa atleticana, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de notícias e informação do Atlético, o canal Portal Galo. Já chega deixando aquele like, vai se inscrevendo em nosso canal, compartilhe com os amigos e, claro, ativa o sininho das notificações para você receber tudo em primeira mão. E não se esqueça também de hypar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante. Bora falar de Galo, infelizmente a gente perdeu na estreia da Conmebol Sul-Americana, algo muito triste, um jogo que não foi tão legal, mas tivemos ressalvas aí interessantes, pelo fato do Eduardo Domingues ter elogiado um estreante novo aí pela uma boa atuação. E também, se o Atlético vai continuar utilizando o time reservas na Sul-Americana. Então, assista o vídeo até o final que vai ser muito interessante você assistir tudo isso. Basicamente, falando um pouco da derrota do Atlético, resumir aqui um contexto, O Atlético entrou em campo com a equipe reserva, pensando no Brasileirão, com até 10 mudanças do time titular. Será que valeu a pena poupar? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Tivemos muitos erros defensíveis no primeiro tempo, sofremos 2 gols ainda na primeira etapa, defesa um pouco segura e muito mal posicionada, eu achei. Isso. O time teve uma posse de bola interessante, mas pouca eficiência, dificuldades nas criações da jogada, problemas na tomada de decisão. O Puerto Cabello foi mais objetivo, aproveitou melhor as chances, mesmo com menos posse, foi mais perigoso. Eu vi o Puerto Cabello fazer uma partida espetacular defensivamente, Quando chegava um jogador do Atlético no ataque, eles botavam 3 na marcação. Surpreendente. E jogou muita bola, Inclusive, um dos zagueiros dele foi um destaque, Primeira derrota do Atlético para times venezuelanos, quebra um tabu importante, um peso psicológico e simbólico, vale lembrar. Começar com uma derrota ainda na Sul-Americana aumenta a pressão, o grupo fica mais complicado logo de cara, margem de erro diminui para as próximas rodadas, Eduardo Domingues assumiu a culpa, decisão de poupar os jogadores por ser questionada, gestão de elenco em foco, poucas chances claras criadas, o gol não foi suficiente para reagir, ataque pouco agressivo, ausências como de Hulk, Alan Franco, o Lodge pesaram bastante nessa estreia, E também a derrota expôs a fragilidade do elenco alternativo. Agora, tirando isso de contexto, vamos logo para a notícia aqui do No Ataque, Falando um pouquinho sobre isso, que o Eduardo Domingues elogiou o Cauã Soares, Basicamente, na entrevista aí, ele entrou no segundo tempo, o Cauã Soares, eu também gostei da atuação, e o próprio Eduardo Domingues diz o seguinte sobre o atacante do Atlético, abre aspas, Cauã Soares, me parece que fez um grande jogo, o que promete e o que se fala dele. Me parece que começa a ser um pouco a pouco. Esperamos que conduzindo pouco a pouco comece a ser uma grande realidade, porque verdadeiramente joga muito bem. Olha que detalhe interessante, cara? Eu creio que ele também jogou muito bem, Cerca de 18 minutos na etapa complementar, Quando ele teve uma grande chance de marcar o gol que poderia ter empatado a partida, exigiu grande defesa do Joel Gastrol, que fez uma grande defesa, um chute muito potente. E eu vi, que finalmente me parece que realmente a base vai ter oportunidade no Atlético. Por isso que o Barba, pegou esse trabalho a longo prazo. A gente vê realmente, jogadores como Cissé ganhou espaço. Agora o Cauã Soares, que nunca foi utilizado sequer, Jogou só no Campeonato Mineiro, agora ganhando outra grande oportunidade. Isso foi sensacional. E agora falando sobre se o Atlético vai continuar utilizando esse time alternativo, até mesmo reserva, Eduardo Domingues respondeu a informação da Itatiaia, que ele trouxe a seguinte fala. Vale lembrar que o Atlético foi a campo sem o Alan Franco, sem o Hulk, Renan Lodge, o André Soldi, Victor Hugo, Jogadores são os principais do Atlético, Claramente o Alan Franco, titular indiscutível, o Hulk a gente sabe da qualidade, o Renan Lodge é o dono da esquerda, o André Soldi, melhor zagueiro em atividade do Atlético, e o Victor Hugo, o meia mais decisivo do Atlético. E o próprio Eduardo Domingues falou o seguinte na tela para vocês aí. Ele disse o seguinte, abre aspas, se repetirmos a mesma equipe,
ela mesmo vai mudar. Não podemos admitir uma atuação como esta. Estamos decepcionados como fizemos este jogo hoje. Pela nossa torcida, vão nos criticar e tem razão, pois hoje fomos mal. Temos que pensar como vamos reagir no próximo sábado. A luta para isso. Temos que crer nas situações que buscamos. Nenhuma melhora é linear. Temos que levantar e seguir trabalhando, declarou o Barba. Olha só que fala interessante, né? Porque o Atlético não para. E com isso, vou trazer aqui a programação do Atlético para você entender isso, né? Basicamente, o Atlético encerrou o jogo ontem e hoje, na quinta-feira, dia 9, no qual eu tô gravando esse vídeo, para soltar para vocês hoje, às 2 horas o Atlético já viaja para São Paulo. O Atlético não volta para BH, né? E lá vai ter um treino em São Paulo às 2h30 no dia 10, né? Sexta-feira, e depois de uma viagem para Santos, para enfrentar o Santos no sábado, dia 11 aí, pelas 20 horas pela rodada do Brasileirão, a 11ª, e depois retorna para BH. Então, a gente vê que o Atlético não tem tempo de respirar, né? Programação muito apertada, somente um treino para enfrentar o Santos. Então, o Atlético tem um treino para tentar melhorar. Claramente vai melhorar, porque vamos com o time titular, com o Hulk, o Alan Franco, o Renan Lodge, Victor Hugo. Creio que todo mundo estará à disposição para o jogo contra o Santos. E o foco do Atlético é no Campeonato Brasileiro para seguir pontuando. Comenta aqui embaixo o que você achou da atuação do Atlético na Sul-Americana. Eu quero saber a sua opinião. Vai deixando o like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Valeu e até o próximo vídeo. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.